No episódio de hoje a gente vai transformar essa parede aqui, que é o cantinho do meu pai. Então a gente vai começar fazendo o sketch no caderno. Procurei algumas inspirações no Pinterest para fazer a casinha aqui. E a gente vai fazer aquele famoso versículo que é Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente começa limpando, né? Tirando as coisas do lugar. Olha só que bonitinhas as plantinhas do meu pai. Limpando direitinho, varrendo. Tirando as coisas da caixa de ferramenta que eu usei pra pintura. Agora é hora de abrir essa lata, que é super difícil e é o maior desafio da pintura. Fazendo as cores aqui, abre lata, fecha lata, limpando já de uma vez para não ser difícil depois. Decidi fazer as coisas um pouco mais orgânicas, então vim fazendo as manchas aqui e pintando elas até o teto. Prontinho, já terminei a primeira demão aqui da tinta enquanto seca. Vamos sair, depois a gente volta pra fazer a camada 2 e já fazer o sketch da arte do lettering aqui na parede. Olha só como é que tá ficando até agora com a primeira camada de tinta. Tá vendo essa marca que o grafite deixou? Por isso se faz necessário a segunda camada de tinta. Então, bora lá. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui a fazer o lettering. Aqui tá o nosso rascunho. E eu quero que fique bem grande. E pelo que eu tô vendo aqui vai ter que ir até o teto, porque as plantinhas do meu pai ficam aqui. Aí aqui resta pouco espaço e já tem um interfone. E ele tem esse cabinho aqui, vai ficar muita informação. Como eu comecei de baixo pra cima, comecei aqui com o versículo. E a gente vai subindo, né? A gente vai usando a régua também pra medir certinho. Eu desenho já há 6 anos. Comecei em 2020 mas agora vai ser a primeira vez que eu vou testar canetas Poscar, assim. Essa daqui talvez não seja original, né? Da Shopee, mais barato. Porque a original, nossa, uma só é uma das mais baratas, é R$40. Aí tem a mais grossona, que é uns R$100. Aí por hora eu vou testar essa daqui, vamos ver se é boa. No papel até então ela é. Então eu comecei o sketch já de baixo pra cima. E agora eu vou começar a pintura de cima pra baixo. Hora de arriscar a vida, subindo na escada e até o teto. Então aí a gente já começa a passar a caneta. Eu escolhi, gente, fazer essa arte mais orgânica justamente pra não ficar presa, sabe? Se eu errar alguma coisinha e depois ficar com dor de cabeça. Como é na casa dos meus pais, então foi mais tranquilo de fazer. Olha só, gente, como é que tá ficando aqui. Eu já passei a caneta Posca em todo o sketch que a gente tinha feito. E aí agora eu preciso vir passando a borracha pra não ficar o grafite aqui na parede. E também vir fazendo os detalhes, como a linha grossa das letras, tá vendo? Fazer aonde eu não fiz. E é isso aí. E aí, ó, gente, vocês têm que ver já se a tinta secou. E então vamos passar aqui a borracha. Agora a gente vai fazer o preenchimento das letras e tirar as falhas que ficou ao longo da passagem da caneta, né? Então, bora lá. Eu vou fazer aqui um efeito de luz e sombra. Então começa assim, ó, escuro, como se fosse um cabelo. Tem partes escuras e partes claras, tá vendo? Pode fazer um ponto de luz só. Na palavra aqui, né, nessa daqui grande que tá o Senhor, o nome do Senhor, eu escolhi colocar umas rachuras aqui. Então agora eu vou pintar aquele coração. Então a gente já pode. Com a tinta que sobrou, eu vim misturando mais vermelho pra preencher o coração, já que a caneta que eu peguei é de 5 milímetros e não dá pra fazer esse preenchimento todo. Olha só, tô fazendo um efeito de luz e sombra aqui. E eu vou mostrar pra vocês nessa parte aqui como que chega nisso aqui. Embora durante o processo tenha ficado algumas linhas mais grossas, tá vendo? E isso dá pra gente consertar agora. Então, olha só, tá vendo que aqui uma linha se encontra com a outra? Igual que eu vim cá, eu fiz assim, certo? Aí depois eu passei pra cá e aí deu esse corte aqui no meio, né? Aí quando eu fui engrossar a linha, eu fiz isso aqui e continuou com esse corte passando aqui no meio. A mesma coisa que o El. Eu virei, vim pra cá. E depois eu engrossei e aí ficou esse negócio passando aqui no vão. Então aí aqui, nesses encontros, a gente faz de mais escuro assim. E depois a gente vem puxando. Então vamos lá puxar do alto aqui. Ó, depois puxa daqui. E aí fazer mais assim, ó. Pegar a caneta desse jeito, mais deitada. Porque toda a ponta, toda a tinta não cai aqui. Tá vendo? Pra
cantinho, quase acabando, preenchi as letras daqui de cima, fiz esse detalhe na letra E, e agora eu vou escurecer um pouquinho os cantinhos dessa casa, usando o mesmo esquema que a gente fez nas letras, né, de começar com a parte mais escura e clareando. A gente não sabe o que faz um pouco do coração, faz um pouquinho da casa, vem puxando aqui com o dedo, porque a tinta ainda tá fresca. E agora, hora de assinar, isso significa que o resultado vem aí. Olha só o resultado já com as plantinhas do meu pai. Eu escolhi esse versículo porque achei que ele e a minha mãe iriam gostar e também para eu mesma me lembrar de que a vida é para honrar o Senhor. Nascemos para servir Ele e a nossa existência não é sobre quem somos, mas sobre quem Ele é. Então, começamos limpando, terminamos limpando. Obrigada se você viu até aqui, fiquem com o resultado, faça sua encomenda já, entre em contato. E espero que vocês tenham pegado algumas dicas. Deus abençoe! Ah, quase me esqueci, me segue no Instagram aí, yasminzita.art. Esse daqui é o meu contato para mais informações. Bye, bye!